Olá, o 10 Perguntas de hoje é com a ex-ministra da Agricultura e agora senadora pelo Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina, que hoje nos recebe gentilmente em sua casa, no seu apartamento funcional aqui em Brasília, para um café da manhã e um bate-papo com as nossas 10 perguntas. E eu te convido. Senadora, muito obrigado, viu, por nos receber. Bom dia, Murilo. Bom dia. Seja bem-vindo à minha casa. Que bom, obrigado por nos receber aqui, todo o nosso público do SBT. Vamos bater um papo aí com 10 perguntinhas. Vamos lá, vamos tomar café porque a gente tem um tempo curto, né? Fiquei sabendo que o cafezão aí tá preparado para um dia cheio de trabalho, né? Fim de ano, pauta tá cheia. Isso mesmo. Isso aí. Eu sou Murilo Fagundes e esse é o 10 Perguntas, um videocast produzido pelo SBT News. Quase um ano, né, já como senadora, depois de um longo período aí como ministra da Agricultura, a senhora de volta ao Legislativo. Como que a senhora resumiria esse primeiro ano como senadora? Um ano de aprendizado. A Câmara é completamente diferente do Senado. Senado, todo mundo dizia que no Senado era o céu, era tranquilo. Quando você muda do tapete verde para o tapete azul, meu amigo, não é nada disso. Você trabalha muito, são muitas comissões e nós somos só 81 senadores. Lá na Câmara são 513 deputados, então tem briga para fazer parte das comissões. Aqui não, a gente tem muitas comissões, então segunda à tarde, terça, quarta e quinta de manhã são dias muito cheios de muito trabalho, fora o que a gente tem que receber de pessoas que vêm trazer projetos, perguntar, enfim, trazer coisas para discutir conosco. Ok. A senhora ficou muito ligada, claro, à pauta do agro, foi ministra da Agricultura, mas eu percebo, a senhora me corrija se eu estiver errado, que a senhora tentou ali ampliar esse leque de atuação como senadora. Claro, a senhora sempre está ligada a essa pauta, é sempre muito procurada para falar sobre isso, mas essa minha impressão está correta? A senhora gostaria de ampliar, de aumentar esses assuntos de interesse? Com certeza, com certeza. Eu fiz questão de fazer parte da Comissão de Relações Exteriores, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu acho que o Brasil precisa ainda fazer muita abertura de novos mercados, a gente ainda está muito concentrado, nós temos muito de acordos novos que o Brasil precisa, alguns que estão em andamento há muitos anos, mas eu acho que a gente tem que caminhar com isso. E a Comissão de Relações Exteriores tem, entre as suas funções, essa função também, né? Então, eu fiz questão e estou muito feliz de estar lá, estou aprendendo muito, é um aprendizado essas comissões. Estou na Comissão de Meio Ambiente, porque hoje o mundo, esse assunto é um assunto que está no top 10 aí de tudo, né, no desenvolvimento, enfim, as mudanças climáticas que estão acontecendo. Então, a Comissão de Meio Ambiente também é uma comissão que tem me dado muito prazer. Agora nós acabamos de trabalhar mercado de carbono, enfim, tem muita coisa nova acontecendo e exige muito e a gente precisa estudar, aprender para poder ser ativo e ajudar o Brasil com esse tipo de legislação. Eu estou na Comissão de Agricultura como suplente, estou na CCJ como suplente, que é a comissão mais importante da casa, que é onde tudo afunila, onde tudo chega, né? É a Comissão de Constituição e Justiça. E também estou na CAI, que é outra importantíssima comissão, que é a Comissão de Assuntos Econômicos, que é também o coração de tudo que se discute sobre desenvolvimento de legislação para o desenvolvimento do país. Então, eu acho que agora eu estou numa nova comissão, que é uma comissão mista entre Câmara e Senado de mudanças climáticas, e hoje tem uma nova comissão, que é uma comissão para discussão de assuntos jurídicos, que é uma comissão nova, que está sendo hoje, ela vai começar hoje, essa nova comissão, que também é uma comissão mista. Antes de seguir as nossas outras perguntas, senadora, vamos, né? Vamos começar o servir. Café, por favor. Eu sei que a senhora estava me contando, todo dia cedinho a senhora tem essa tradição aqui, antes de ir para o Senado. Sim, e eu gosto muito de fazer cafés da manhã aqui com os colegas também, e às vezes com as pessoas, porque é um horário que eu acordo muito cedo, né? Então, 7h30 da manhã eu estou ligada no 220. Então, eu gosto muito de receber para o café da manhã. A senhora recebe parlamentares aqui também? Parlamentares, amigos, gente que vem do meu estado, prefeitos. Okay. Porque aqui é um momento que você tem aí uns 40 minutos, né, para
tratar aí de... Antes de começar o batidão, porque lá é muito difícil, a gente corre para uma comissão, vem para outra, tem relatorias também, essas relatorias a gente faz, às vezes são 2 comissões ao mesmo tempo, e eu ainda tenho a função de ser líder do PP. Então, que também é uma função que também muito, né? Exige muito. Né? Ok, então não se acanhe, senadora. Por Enquanto favor, vamos falando, fique pode... à vontade, vamos... Tá bem. Mas eu já queria emendar na minha pergunta sobre marco temporal. O presidente Lula resolveu vetar. A senhora, claro, foi uma crítica disso, né? Publicamente, o presidente tomou essa decisão e agora o Congresso aí se debruça nessa tentativa de derrubada de veto. Por que o governo tomou essa decisão e como que veio essa reação? Não, essa decisão era esperada do governo porque esse governo tem um pensamento diferente, né, da gente. Ele olha muito para as minorias, né? Mas eu acho que nesse caso aí, não é nem é um equívoco o que o governo está fazendo. Porque se a gente não tiver uma data, fica tudo muito subjetivo. E hoje eu tenho a satisfação de ter alguns colegas que são da oposição, que são da situação, que são opositores ao marco temporal, que hoje já começam a pensar diferente. Porque não é uma questão de prejudicar um lado ou outro, é ajudar um lado ou outro, encontrar a solução e evitar conflitos no Brasil. Então, eu acho que o marco temporal foi votado nas 2 casas, passou com vantagens, ampla maioria, e agora teve o veto do presidente. E nós estamos trabalhando para derrubar esse veto. Né? A senhora também é uma defensora do projeto aí que regulamenta e modifica as regras para aprovação e comercialização de defensivos, agrotóxicos, pesticidas, como quiserem chamar. Por que a senhora defende esse projeto? Em resumo, se a senhora pudesse falar para quem está nos acompanhando, por que a senhora defende esse projeto? Que é a modernização e a segurança das pessoas. Defensivos agrícolas é a mesma coisa que remédio. Se sai um remédio novo, eu vou ficar segurando para que ele não vá para o mercado para salvar vidas? O defensivo é a mesma coisa. Uma molécula nova, ela só pode ser o seu registro pedido se ela for menos tóxica do que a anterior. Agora, tudo tem risco. Quando você toma um remédio, não tem efeito colateral? Nos pesticidas, o efeito que pode ser danoso é se você não aplicá-lo de maneira correta. Então, aplicando de maneira correta, na dose correta, você tem um risco insignificante daqueles produtos. O Brasil está há 24 anos esperando a modernização dessa lei. Enquanto isso, todos os outros países, nossos concorrentes, estão usando moléculas novas, chegam ao mercado muito mais rapidamente que o Brasil. E o Brasil está nesse atraso há 20 anos porque nós não conseguimos um acordo para aprovar. Agora foi feito, passou na Câmara, está no Senado. No Senado foi muito mais difícil que na Câmara, mas chegamos a um bom termo. O senador Contarato foi o relator, ele é do PT, né? Então mostra que venceu a ciência, venceu a inovação, a tecnologia. E agora, hoje, no dia do nosso café da manhã, eu espero ter a alegria de ver esse projeto que vai modernizar, vai trazer segurança e vai trazer também menores custos para a agricultura brasileira, e o menor custo para o produto chega na mesa aqui, ó. Isso tudo vem da agricultura. Pão, é o trigo, o bolo, o mamão, o açúcar, tudo aqui vem do setor, que é o setor que eu defendo há muitos anos, o meu setor de origem, né? Sim. Senadora, passando então da metade do nosso programa aqui, eu queria falar um pouco sobre conjuntura política, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro ficou inelegível por uma decisão do TSE e a direita então deve encontrar agora um novo nome para encabeçar esse grupo. O nome da senhora é muito levantado, muito elogiado ali pela direita, pela centro-direita. Como que a senhora recebe esse apoio ao seu nome como uma eventual aí, a pessoa que possa substituir o presidente Jair Bolsonaro ou que possa encabeçar esse grupo da direita e da centro-direita aqui no país? Bom, primeiro, está muito cedo para isso tudo. Hoje as coisas... acaba uma eleição, já começa. Nós já estamos falando de uma eleição que tem que passar por 2024, que é a eleição de prefeitos. Né? Essa eleição também vai trazer uma fotografia dos vários campos aí da política, da direita, da esquerda, do centro, né? Como é que vai se dar isso em 2024? Eu fico muito honrada de ter o meu nome lembrado,
mas ninguém é candidato de si próprio. Isso vai ser uma construção e eu espero que seja a construção em torno do melhor nome, o nome da direita, desse campo que eu defendo, que eu milito, o melhor nome que a gente possa ter para ganhar a eleição. A senhora, inclusive, está participando da criação do Instituto Campus, né? Que, para quem não sabe, é um instituto, ou aí no inglês é uma think tank, né? É um instituto novo para pensar aí a centro-direita, para reunir esses players da política. Como que está a criação desse instituto, hein? Como que tem evoluído? Ele não é para pensar centro-direita, eu acho que é para pensar o Brasil. Nós temos temas importantíssimos no Brasil que a gente sempre está tratando de afogadilho, porque ninguém tem tempo, ninguém para pensar. Então, qual é o Brasil que nós queremos para os próximos 20 anos? Porque, infelizmente, há muitos anos o Brasil deixou de ter planejamento em tudo. Mas tem áreas hoje novas que estão acontecendo, por exemplo, inteligência artificial. Apesar de não ser uma coisa nova, que já vem de algum tempo acontecendo, mas nós estamos aí num momento em que a inteligência artificial está também nos temas principais. E ninguém discute isso. Como é que isso vai afetar a vida do brasileiro? Como é que a legislação brasileira trabalha com isso? Então, nós temos vários assuntos. O assunto do meio ambiente, da sustentabilidade. A gente tem visto muita gente no mundo falando sobre sustentabilidade, mas nós vimos agora com a guerra acontecendo lá na Europa, nós vimos um recuo, né? Países que falavam sobre sustentabilidade, que só financiam investimentos que tenham aí algum tipo de certificação, que sejam investimentos mais verdes, o pessoal voltando a usar carvão. Enfim, então nós precisamos entender esse momento, porque o Brasil tem que estar. Nós somos, eu acho que, grandes players nesse assunto, mas até onde? Quanto isso vai custar para o Brasil? Como é que nós vamos trabalhar com isso? E isso está pronto, porque se tiver alguma coisa que depois, pensado através desse instituto, que alguém, que os congressos, se precisar fazer algum tipo de lei, a gente tem estudos para colaborar com o Congresso Nacional, enfim, com o Brasil, com ministérios, com o Executivo, com o Legislativo e mesmo até com o Judiciário, tendo boas discussões e bons projetos apresentados através desse instituto. Ok. Indo então para a oitava pergunta, senadora, uma pergunta que eu gosto muito de fazer. Coloca ali os convidados ali numa situação de pensar aqui para quem está nos assistindo. Se a senhora estivesse agora, nesse momento, frente a frente com o presidente da República, tete a tete ali com ele, o que a senhora diria para ele se tivesse um minuto nesse momento? O que a senhora falaria para ele que está aí pulsando nesse momento? Vá para a COP e não prometa mais do que deve prometer. O Brasil tem muito para entregar. O senhor não precisa entregar aquilo que não estão nos pedindo. Perfeito. Agora, nona pergunta, agora mais tranquila, senadora. Eu gosto de perguntar o que os senadores, os políticos fazem fora do Senado, fora do Congresso. Como que a senhora gasta seu tempo com a família ou, enfim, quando está sozinha? O que a senhora gosta de fazer? Primeiro, eu estou tentando que esse tempo seja de Exista, qualidade, né? e exista. Né? Mas a coisa que eu mais gosto de fazer são os meus netos, que volta e meia está passando ali naquele porta-retrato. Né? Eu tenho 2 netos lindos e eu procuro, quando eu tenho algum tempo um pouquinho maior, estar com eles para acompanhar o crescimento, enfim, ver o que eles pensam, eles poderem conhecer um pouco da avó, o que a avó pensa, e ser um pouquinho avó, corujar mesmo, abraçar, beijar, essas coisas que mãe e avó gostam de fazer. A vovó Tereza Cristina, então. Isso. Agora, a última pergunta, senadora. O que a senhora escuta? O que a senhora gosta de escutar ali quando está sozinha ou, enfim, com a família? O que a senhora gosta de escutar? Eu sou uma apaixonada por Frank Sinatra. É mesmo? Que legal. Ouço no avião, volta e meia, eu estou com meu fonezinho de ouvido, ouvindo músicas do Frank Sinatra. Mas eu gosto muito de jazz, adoro jazz, né? E bossa nova. Eu acho que bossa nova nós precisamos ouvir mais. E eu fico muito impressionada que quando eu viajo para fora do Brasil, principalmente para a Europa, eles ouvem muito mais bossa nova nos seus ambientes de restaurante, do que a gente, né? Então, eu adoro, para mim, essas 3 vertentes aí. Eu gosto de música, mas essas 3 eu acho assim fantástico. Muito legal, aí, curiosidades que a gente não sabia. Senadora, para encerrar, gostaria só que a gente desse um passeio, interrompesse rapidinho o nosso café, mostrando para quem está em casa um pouquinho mais do seu cantinho aqui em Brasília, né? E também convidando aqui para
uma parte do programa que a gente tem, que são algumas buscas sobre a senhora na internet, né? E aí eu tiro aqui, a senhora fala rapidamente o que a senhora gostaria que aparecesse na internet quando buscam, então, essa pesquisa. Vamos lá, então? Vamos lá. Tereza Cristina, presidente. As pessoas procuram. Isso é destino e é uma conjuntura. Se for o destino, eu não tenho medo de enfrentar as coisas que o destino me trouxe até hoje. Sempre enfrentei. Perfeito. Mais uma busca, então. Tereza Cristina, tem filhos? Tenho 2 filhos. 2 filhos. 2 netos, como eu disse ali, né? Isso. Tereza Cristina Bolsonaro, relação com o ex-presidente. Muito boa. Tenho uma gratidão enorme. Ele me deu a possibilidade de mostrar o trabalho que eu pude desenvolver à frente do Ministério da Agricultura com todo o seu apoio. Ok, mais uma busca, então. Tereza Cristina, partido. PP. Fala um pouquinho do seu partido. Meu partido é o Partido Progressista e eu estou muito feliz lá. Eu tenho um ótimo relacionamento com a cúpula do partido, com o presidente Ciro Nogueira, trocamos ideias, enfim, eu me sinto absolutamente acolhida pelo PP. E a última busca, então, Tereza Cristina, fazenda. As pessoas procuram, por quê? Porque eu sou produtora rural, sou engenheira agrônoma, trabalhei na fazenda de Butina, na terra, produzindo. Depois, durante esse caminho, né, durante a minha vida, as coisas foram mudando. Hoje, eu me dedico muito pouco tempo à fazenda, mas a fazenda faz parte do meu DNA. Eu nasci na fazenda, meu pai era produtor rural, enfim, eu tenho uma tradição nesse setor. Muito legal. Gente, então esse foi mais um pouquinho sobre a senadora Tereza Cristina, que respondeu as nossas 10 perguntas e a quem eu agradeço muito pela participação, viu, senadora? Muito obrigado. Murilo, seja sempre bem-vindo, viu? Obrigado mesmo. Muito obrigada.